Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefosse. Eu sou Rubens Granja, sócio da área de Life Sciences e Healthcare aqui do Lefosse, e hoje eu estou aqui com o Fernando Francisco, diretor executivo da Abracro, e com o Charles Schmidt, médico pediatra com atuação em mais de 35 anos em pesquisa clínica, acadêmica e privada. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre esse primeiro ano da nova lei de pesquisa clínica. Charles, Fernando, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Rubens. É um grande prazer estar aqui com você, discutindo um tema tão importante para nós nessa área de atuação. Espero que seja uma conversa interessante e tenho certeza que assuntos não faltarão aqui para a gente explorar nesse primeiro ano de lei. E aí eu queria começar conversando com vocês sobre como vocês receberam a chegada dessa lei desde agosto do ano passado. A gente recebeu na Abracro com muita felicidade. E aí, quando a lei começou a tramitar, já na sua fase final na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou muito de perto isso. E foi muito rápido. Entre a final da Câmara dos Deputados, a aprovação em plenário, que foi uma votação muito expressiva, foi para o Senado, acompanhamos também, e aí a gente viu que a gente estava muito confiante do que o texto que estava saindo de lá, mesmo ainda podendo sofrer algum tipo de veto, era um texto que ia posicionar o Brasil, ia dar possibilidade do Brasil se posicionar de uma forma diferente na pesquisa clínica. Nesse ano, de lá para cá, já desde que a lei entrou em vigor, tudo, a gente vem acompanhando, esperando uma regulamentação. A gente vai falar bastante disso ainda nesse bate-papo, com certeza, mas o que a gente percebeu é que a gente já percebe melhorias. Tá? Na prática, a gente já percebe que o cenário já é outro. Até passando para você, já até adicionando mais uma camada. Você diria que, então, depois deste primeiro ano, já dá para dizer que essa nova lei de pesquisa clínica já ajudou a impulsionar o Brasil, o setor de pesquisa clínica do Brasil, ou ainda tem muita coisa para acontecer? Eu acho que houve uma transformação rápida com os stakeholders desse ecossistema, que é a pesquisa clínica, de desconfiança do que era a pesquisa clínica entre o participante de pesquisa clínica e passando a ser uma coisa completamente diferente. Pesquisa clínica passou a ser uma questão de acesso a tratamento de alta complexidade. Passou a ser algo que possa ter informações importantes de health economics. Passou a ser alguma coisa que eu vou fazer uma medicina de melhor qualificação. Eu me lembro quando eu introduzi a pós-graduação em pesquisa clínica e Medical Affairs na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que vai fazer agora 20 anos. De lá para cá, a gente deu uma mudança muito radical, e mais ainda quando foi promulgada a lei. É verdade. Vocês acham que a pandemia teve um papel chave para impulsionar essa reta final da chegada dessa lei? Sim, porque havia uma disputa, né? A gente participou, eu particularmente trabalhei com 3 projetos grandes de pesquisa clínica com vacina chinesa no Brasil e na América Latina, e as pessoas brigavam para participar dos estudos, né? Porque viam que aquilo era uma chance onde não havia nada. De outra forma, também surgiu várias questões de fake news a respeito, né? E que a gente vai continuar vivendo sempre esse tipo de questão. Mas há uma mudança radical de entendimento da necessidade da pesquisa clínica, principalmente nas questões de medicamentos de alta complexidade, de alto custo. E há uma coisa que eu sempre falo para o Fernando, que pesquisa clínica não é só ciência, é esperança. Verdade. Não, com certeza. É óbvio que é super importante a nova lei, ela foi fruto de muita luta e a gente trata dela como um grande marco para a pesquisa clínica, mas a gente sabe que o Brasil já tinha uma regulamentação de pesquisa clínica que, bem ou mal, regulava o setor. Vocês entendem que a lei trouxe um novo patamar de segurança jurídica, ela realmente agrega? O que ela traz de diferença, de fato, em relação à regulamentação que a gente tinha anteriormente? Eu vou colocar a minha visão dos colegas médicos que não entendem tanto, e eu tive que aprender também sobre essas questões. É uma norma que nós tínhamos uma norma infralegal, que teoricamente não tinha grande validade, né? E que para o colega em si, bom, isso é uma norma, eu tenho que seguir, eu não vou seguir, né? Não tem um grande efeito, né? Agora, quando passa a ser lei, é o nosso desafio de que os meus colegas e investigadores passem a entender a grande responsabilidade em fazer
um estudo clínico, o quanto eles são responsáveis na condução do estudo clínico, o que dá certo, o que não dá errado, as consequências. As consequências sobre isso. Então, nós estamos num patamar extremamente alto de qualidade, né? Não é uma questão só de ter uma lei para que a coisa ande. Passa a ter uma responsabilidade, né? Um compromisso e um comprometimento do meu trabalho junto ao participante de pesquisa clínica. Fernando, você acha que, em cima disso e do ponto de vista da Abracro, você acha que ter uma lei é benéfico para as CROs, e especialmente do ponto de vista de atração de investimentos estrangeiros, enfim, de mostrar o Brasil como um ambiente mais seguro? Você acha que também tem um ganho nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um grande ganho da lei, né? Começando a falar um pouco dos profissionais da área, com relação a agora ter uma lei e tal. Isso não assusta, porque a pesquisa clínica já é um ambiente hiper regulado, né? É super controlado e tem que ser assim. Então, quem atua na área já conhece isso muito bem. Então, se tem uma resolução nova, uma regra nova, a gente acompanha isso dia a dia. Olhando para o negócio em si, de pesquisa clínica, a lei foi fundamental, porque a gente tem agora segurança jurídica, a gente tem previsibilidade de prazos definidos em lei, né? O que a gente não tinha. Então, antes a gente podia até analisar por períodos. Então no ano tal, a análise de projetos aqui no Brasil foi rápida, foi célere, mas a gente não sabia como ia ser no mês seguinte. E para pesquisa clínica é muito ruim se você antecipar ou se você atrasar. Você tem que casar a expectativa com a realidade, porque você tem importação de insumos, você tem busca de centros de pesquisa, busca de participantes, uma série de atividades. E você tem que organizar isso, né, no cronograma. Então, se você adianta, não é bom, se você atrasa, também não. Então, a falta de previsibilidade era terrível. Essa questão da previsibilidade é um ponto que eu sempre ouvia, logo nos primeiros dias da lei, um comentário que eu ouvia muito era de que a lei estaria trazendo novos prazos, novas dinâmicas, mas que a gente ia precisar entender se a realidade se adequou a esses prazos e dinâmicas que foram trazidos pela lei, e que talvez os contratos de pesquisa clínica tivessem que ser adequados também nesse período para permitirem, por exemplo, importações dentro dos prazos previstos pela lei, que talvez até o órgão regulador tivesse que se adequar para poder liberar importações, liberar, enfim, pesquisas de forma mais ágil. Para você colocar na sua resposta, se você enxergou isso na prática também e se isso representou um ganho, quer dizer, se os contratos de pesquisa clínica, se as pesquisas clínicas nesse ano já se adequaram àquela nova realidade que é trazida pela lei. Estão se adequando, tá? Não diria que já estão totalmente adequados, mas todos estão se adequando, né? Tanto o regulador quanto as empresas, pensando em patrocinadores, CROs, centros de pesquisa, todos estão se adequando à nova realidade. Ainda tem muitos desafios, né? Um deles, você falou de contratos, a gente sabia que, acelerando todo o processo, contrato seria um gargalo. Mas a gente não tinha dúvidas disso, né? E está sendo, mas está tendo bastante diálogo, isso é importante, com centros de pesquisa, CROs, a gente tem conversado muito sobre isso, né, para tentar achar as formas mais ágeis, mais rápidas. Por quê? E aí não é uma crítica a quem estava nesse processo antes. Porque antigamente, o que acontecia? O contrato ele começava a ser discutido e às vezes levava 18 meses para que ele poderia ser assinado 18 meses depois, que estava tudo bem. Agora, com os prazos mais rápidos, a gente tem 3, 4 meses no máximo. Então, todos têm que se adequar. E isso tem acontecido? Você tem visto na prática? Sim, isso tem acontecido, né? Sim, aí pensando a mesma coisa para importação, tudo. O mercado estava ávido para ter essa agilidade, para atender isso. E eu acho que agora, nesse prazo aí que a gente está vivendo, de um ano para cá, estão todos se adequando. Mas tem um problema sério aí, que é a falta da regulamentação da lei. Era a pergunta que eu ia passar para o Charles agora. É isso. Quero dizer, bom, em que medida, se a gente está vendo essa dinâmica melhorar, enfim, o setor avançar, em que medida a falta de regulamentação por um ano, enfim, pode ter atrapalhado ou desacelerado esse processo? Eu vou começar que eu acho que também vai ter uma necessidade de atualização dos profissionais advogados ou paralegals que estejam trabalhando junto com isso para entender realmente a dinâmica. Como antes tinha um tempo longo, amanhã a gente vê, né? Agora não dá, eu tenho que ter alguma coisa realmente célere, com pessoas que entendam e que realmente a regulamentação não vai deixar as pontas sem
estar ligadas com a regulamentação. Por isso que o contrato tem que ter essa regulamentação para ter uma validade. E uma coisa que sempre eu discuti e que aprendi com vocês, advogados, a questão de divergências de sistemas legais. Nós temos que ter profissionais altamente capacitados para fazer as pontes entre os advogados daqui com a casa matriz. E se eu for utilizar, não se esqueça que a Ásia também tem seus próprios códigos legais, que são completamente diferentes dentro do Civil Code e Common Law, também tem que representar. Eu tenho que ter um autoconhecimento de leis e como eu adapto para fechar um contrato rapidamente. Certamente não tem tantas diferenças, mas tem questões de responsabilidade civil dentro desses contratos, do que eu vou entregar, o que eu não vou entregar. Né? Eu acho que o trabalho, hoje em dia, da parte legal, aumentou. E a responsabilidade também. Né? Porque eu vou estar com vários itens de responsabilidade de cada stakeholder muito mais bem definido. Sim, acho que até olhando por esse ângulo dá para dizer que se abriu um campo, né? Inclusive aí do ponto de vista jurídico, porque não basta ter um advogado qualificado, né? Você precisa ter um grupo de advogados assessorando todas as pontas desse processo, enfim, para que tudo aconteça de forma ágil, né? E eu tenho uma lei no Brasil também que tem uma intersecção, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Com certeza. Então, para alguns países, a forma de recrutamento de pacientes é mais liberalidade. Aqui não é. O quanto eu posso divulgar de dados confidenciais de pacientes que estão em tratamento, não pode ter tratamento e eu referenciar para um estudo clínico. Como é que eu vou trocar essas informações? O que está estabelecido que a gente pode utilizar? Então, cada vez mais que a gente for se aprofundando de agora como nós vamos trabalhar, nós vamos precisar da assessoria de vocês no gerenciamento. Da mesma forma que a gente foi aprendendo com o que a gente tinha como uma norma infralegal. É um grande avanço e aumenta a proteção do participante de pesquisa clínica. Como vai funcionar esse seguro para pesquisa clínica agora dentro de uma lei? Talvez, como eu tenho uma lei, talvez eu possa baixar o custo desse seguro. Eu não preciso ter mais um seguro internacional, pode ser que a gente possa ter seguros nacionais voltados para uma coisa como essa. Então, abre questões não só da parte médica assistencial, como todas as questões acessórias. Nós vamos aprender no caminho, mas a regulamentação precisa ser fechada rapidamente, porque senão é uma lei solta. Uhum. E tem algum aspecto específico da ausência de regulamentação que chama atenção? Por exemplo, a discussão sobre a entidade que vai ser responsável pela pesquisa clínica, essa indefinição sobre quem vai editar esse regulamento, enfim, o que vocês pensam disso? Se tem algum ponto em específico que tem chamado a atenção a falta de regulamentação? Quando a lei entrou em vigor, que ela entrou em vigor, né, em agosto de 2024, e não houve uma orientação, porque ela não foi regulamentada, ela tem mais de 30 pontos dela que remetem a uma regulamentação específica, e ninguém veio a público. Não houve uma liderança que veio a público e disse assim, gente, olha, precisamos trabalhar assim agora. Né? Então, coube a quem? As CROs, as indústrias, aos centros de pesquisa, aos comitês de ética. Cada um foi interpretar o que tinha que fazer. E a gente está vivendo assim nesse último ano. Agora, eu acho que, para nossa sorte, toda essa cadeia é uma cadeia muito ética. Os profissionais de pesquisa clínica, todos eles, em qualquer cadeira que eles estejam nessa cadeia toda aqui, eles são muito éticos. Então isso traz uma segurança para todo mundo. Mas o que não houve foi uma orientação. Tá? Então o que acontece? Chega um novo estudo, a gente tem regulamentações antigas do Conselho Nacional de Saúde, tem a lei, que parte dela está vigente, parte dela ainda não. Então cabia a cada um interpretar aquilo. Isso gerou uma boa confusão. Mas depois que a gente fez um trabalho muito forte com o Ministério da Saúde, sensibilizamos o Ministério e ele procurou a Conep e falou, olha, Conep, você precisa começar a orientar os CEPs. Mas foi insuficiente. Foi uma orientação escrita, 2 páginas,
não adiantou. O sistema que a gente teve até hoje, que durou 30 anos, trouxe o Brasil até aqui. O Brasil é respeitado, faz pesquisa clínica, mas poderia fazer muito mais. A gente pode ter uma governança melhor, mais investimentos e tudo mais. Eu acho que a lei vai trazer isso, com essa nova organização sob o Ministério da Saúde. Mas agora falta, tá? Então a gente está vivendo ainda nessa falta de orientação. Então, assim, o que eu acho? Que o quanto antes a gente tiver o primeiro decreto regulamentador, vai ser melhor para todo mundo. Esse é um ponto importante, porque o primeiro decreto, né? A gente não está esperando que vá ser tudo regulamentado de uma única vez, né? Provavelmente vai ser essa autoridade que vai regulamentar uma boa parte dos temas, né? Eu acho que no detalhe, pelo menos, vai ser ali, né? É isso que a gente está esperando. Então você tinha perguntado, né, se tem um ou outro, qual o principal item? Eu acho que não tem um ou outro, eu acho que são vários pontos. Então hoje a gente tem muita dúvida sobre fornecimento pós-estudo, porque tem um plano e tem um programa, então as definições disso ainda estão soltas, não tem uma regulamentação dizendo o que tem que constar, o que não tem. A gente tem a dificuldade da plataforma Brasil não espelhar a regulamentação, nem espelhava antes, então agora também não, precisa ser atualizada. Acho que agora, uma série de coisas. Não sei se vocês concordam, mas agora a gente tem pelo menos um indicativo de que existe. Vou dar um passo atrás. Existia uma discussão toda se a Conep continuaria a existir ou não, né? E eu acho que hoje, pelo menos o Ministério tem indicado que não vai mais existir, né? Que ela vai ser... o Instituto Nacional de Ética e Pesquisa, a INAEP. Esse sistema precisa estar totalmente regulado e também com contratos baseados numa lei que vai ter validade. As pessoas que vão investir nos novos desenvolvimentos de novos medicamentos se sintam confortáveis para vir para cá. Então não é uma questão de ética per si, porque é a relação do médico com o paciente, com as estruturas de fazer o estudo clínico. Isso é default. Mas trabalhar em boa fé não é uma questão que nós estamos vivendo há milênios atrás, né? Isso aqui não existe mais. Nós temos que evoluir para uma coisa profissional, onde tem as responsabilidades e penalidades relacionadas ao que eu faço. E é isso que dá maior proteção ao participante de pesquisa clínica. Independente da questão envolvendo a regulamentação, vocês têm visto na prática a lei sendo aplicada, de fato? Quer dizer, os CEPs têm seguido aquilo que é claro na legislação, ou eles têm deixado de aplicar a lei pela falta de regulamentação? Eu já ouvi as duas coisas, de que alguns CEPs não aplicam nada da nova lei, outros aplicam parcialmente. O que vocês têm visto na prática? Como eu tenho uma experiência junto ao Hospital das Clínicas, a Fundação Faculdade de Medicina da USP, que tem um CEP credenciado, né? Então ele tem uma alta responsabilidade e realmente aumenta o trabalho deles, porque está chegando mais estudos e a demanda. Então se segue o que estava exposto. Eu tenho que passar pelo CEP credenciado e aí segue os processos. Os outros que eu escuto é a grande questão. Tem que passar pelo CEP credenciado, eu posso fazer, porque a lei diz que eu posso fazer. Ah, mas você não é um CEP credenciado, então você tem. Mas não tem a pessoa que me credencia, então eu posso ser. A lei diz que tem que passar por um comitê de ética, dependendo da complexidade do estudo, né? Eu estou dizendo que a complexidade é baixa, então vou aprovar e vou tocar em frente. Então, essa que eu vejo é o grande questionamento. E a gente orienta que não, temos que continuar passando por um CEP credenciado, está se tentando aumentar o número de CEPs credenciados. Qual vai ser os critérios de credenciar esses CEPs? E você tinha perguntado, né, inicialmente aqui para o Charles sobre... Da prática, né? Como você tem visto... Estou interessado, por exemplo, em saber se os prazos estão sendo cumpridos ou até as exigências, né? Se eles estão, por exemplo, exigindo o programa de fornecimento pós-estudo, plano de fornecimento pós-estudo, enfim, como que tem sido na prática com aquilo? Porque nós, advogados, temos dito, e aí no começo tinha até uma certa dúvida, mas com o tempo foi estabelecendo um consenso de que boa parte da lei seria auto-aplicável, não precisaria de regulamentação, embora apareça na lei lá mais de 30 vezes a palavra regulamentação,
boa parte dela seria auto-aplicável e poderia ser aplicada desde já. Mas a gente já ouviu que, até, enfim, da Conep, em alguns contextos, que não é bem assim, enfim, teria muita responsabilidade em executar algumas coisas independente de regulamento. Então eu queria entender na prática o que vocês têm observado, né? E o que a gente tem observado, eu vejo isso quando eu tenho reuniões lá com as empresas associadas da Abracro, exatamente isso, que alguns CEPs falam assim, não, aqui nada muda, vamos seguir o que tinha antes até que a regulamentação chegue. E outros CEPs logo adotaram alguns pontos da lei, né? Mas isso foi mudando com o passar dos meses também. Então hoje a gente já vê mais CEPs já adotando parte da lei, né? E, enfim, e aquilo que precisa ser regulamentado, seguindo o que a legislação anterior preconizava. Os prazos, pelo menos, tem visto mais céleres, assim? Sim, os prazos estão caminhando bem. O problema que a gente vê hoje com os prazos estão principalmente do lado da Anvisa. Porque a lei, apesar de ter o foco na ética, né, na pesquisa com seres humanos, lá no final ela fala também dos prazos da Anvisa. E a Anvisa está assim, super defasada, né, com relação a servidores. Então ela está com muito pouca gente. Então ela não está dando conta. Então a Anvisa ainda está nesse processo. Mas a Anvisa prontamente, assim que a lei foi sancionada, a Anvisa falou, bom, se são uns 90 dias úteis, serão 90 dias úteis. Assumiu isso dentro das próprias resoluções e tudo mais. A Anvisa já está com regulamentações, ou seja, se já foi aprovado em outras instâncias do FDA, EMA, terá uma revisão mais curta. Não vou duplicar, triplicar o esforço. E a gente tem até que parabenizar, eu acho que a Anvisa, pela celeridade com que foi atualizada, pelo menos a regulamentação no âmbito da Anvisa, referente à pesquisa clínica, né? Eu acho que isso foi bastante louvável e a gente sabe das dificuldades que eles têm, que são operacionais, e eu acho que o setor está bastante engajado assim, primeiro, que eu acho que está claro para todo mundo, acho que a Anvisa conseguiu esse apoio, né? E eu sinto um engajamento do setor para tentar resolver essa questão, assim, apoiando a Anvisa acima de tudo. Então, eu achei que eles foram super céleres, eu acho que ninguém esperava, inclusive, uma atualização tão rápida das normas. É claro, tem muita coisa ainda para atualizar, não é uma norma, né, que, enfim, como você estava falando mesmo, Fernando, tem uma cadeia, né, de itens que tem que ser ajustados, mas pelo menos a principal norma de pesquisa clínica entrou naquela revisão que foi feita pela Anvisa, eu acho que de forma bastante eficiente, né. E a Anvisa, ela tem, assim, uma capacidade de diálogo muito interessante. Então, a visão da agência, não de um ou outro diretor, da agência como um todo, processos. Então, como você mencionou, né, a mudança na regulamentação da pesquisa clínica passa por várias etapas. A gente chama isso de boas práticas regulatórias. Análise de impacto regulatório, diálogo com o setor. Né? Porque a regulação é aquela história, ela não pode ser rígida o suficiente para impedir um setor de se desenvolver e não pode ser frouxa também para ser um setor sem regras. E essa balança, né, quer dizer, esse balanço de rigidez e tal, isso vem do diálogo, de quem trabalha no setor, de quem regula, experiências internacionais e tal. Então, ela faz muito bem isso. E tem evoluído ano a ano ainda cada vez mais. Eu acho que é uma agência que tem sido cada vez mais aberta ao diálogo e que, de certa forma, ganhou também esse apoio público, eu diria, pelo bom trabalho realizado durante a pandemia, né? Então isso ajudou bastante também a gerar esse engajamento. Acho que isso esse é o problema das agências regulatórias, não só do Brasil, do mundo. Eu sempre levo a experiência do FDA quando a gente visita e a gente vê, eventualmente, em alguns congressos, o próprio FDA põe um booth, né, um stand, para recrutar alunos e estudantes para vir trabalhar no FDA, né? Então, é como se fosse ir trabalhar num lugar de elite. Eu acho que o concurso que alguém faz, ou que não necessariamente de concurso, poderia ter bolsas, estagiários e aprender a trabalhar num ambiente regulatório, é extremamente fundamental. É uma opção de carreira respeitada e que necessita pessoas que talvez poder fazer um estágio, trabalhar e entender esse processo, enriquecer as pessoas nessa carreira também, né? É uma coisa que nós não exploramos tanto como eventualmente em outros países essa possibilidade.
Sim, seria com certeza bastante interessante. E aí, mas agora, olhando para o setor privado, né? Então a gente tem visto, tá claro para mim que a nova lei trouxe muitos benefícios, a gente já conseguiu avançar, tem alguns obstáculos aí pela regulamentação, que agora a gente está esperando para muito em breve, né? Teve já declaração pública do Ministério nesse sentido, então tá com essa expectativa de que talvez mês que vem a gente já tenha uma regulamentação. A minha pergunta agora é, olhando um pouco para o setor, para os centros de pesquisa, como que vocês enxergam, se vocês enxergam que eles estão preparados, vou fazer uma pergunta até mais ampla, se o Brasil está preparado para os avanços que a nova lei tende a proporcionar. Então a gente tem centros em número suficiente bem equipados, a gente tem estrutura de pesquisa clínica em bom volume, ou a gente tem bastante coisa a crescer também nesse setor? Eu vou colocar algumas ideias aqui. Durante a pandemia, muitos centros de pesquisa clínica foram utilizados sem ser centro de pesquisa clínica, por ser simplesmente uma necessidade. E aí, academia e centros privados, hospitais privados e clínicas começaram a ver a possibilidade de ter o centro de pesquisa clínica. E realmente aumentou o número. Não necessariamente essas pessoas estão capacitadas para isso. Eu posso ser um bom profissional assistencial, mas não necessariamente eu serei um bom investigador ou uma pessoa que vai trabalhar. Isso precisa de um treinamento, não ocorre de um dia para o outro, e nem saber se ele realmente é o interesse dele. Ter um centro de pesquisa é uma questão de alto custo, e a gente nunca sabe quando vai ter o retorno do investimento, né? E nessa linha, recentemente a gente foi chamado para ser diretor fundador de uma cooperativa de centros de pesquisa clínica, que talvez não, eu acredito que vai resolver um grande gargalo na pesquisa clínica, que é o pico e o vale, né? A dimensão quando eu tenho um projeto, não tenho um projeto, e que eu vou ter a capacitação de mão de obra através de cooperativa e outras questões que a gente pode avaliar numa cooperativa, né? Eu acho que pode ser um marco de vários ajuda para o indivíduo que vai querer ter o seu centro de pesquisa, para ter uma assistência, para ter uma capacitação de recurso para iniciar e quais os primeiros passos, porque nós não temos uma escola para formar centros de pesquisa clínica, né? E isso tem que ser altamente profissional. Então, há várias coisas que vão mudar no ecossistema que a gente possa melhorar essa potencial. E também eles vão estar competindo entre eles. Eles estão sofrendo a concorrência de outros centros privados menores ou que não apareciam e abarcando estudos clínicos que vinham desses hospitais. Então, todo mundo vai estar tendo que se mexer e aumentar a sua profissionalização e a sua capacitação. Isso é uma coisa boa. Legal, claro. Isso é uma coisa boa, né? Porque a pesquisa clínica está se interiorizando em outros estados, em outras cidades também. Então, a chance de participar de um estudo clínico aumentou muito. Como que você enxerga isso, Fernando? Eu enxergo que a gente tem capacidade de receber os estudos aqui no Brasil. Eu acho que é bem como o Charles está colocando, assim, a gente tem uma capacidade instalada ociosa. Então, historicamente, o Brasil participa de estudos globais, para pegar esses números, né, dos estudos globais, que são aqueles estudos mais complexos, de maneira geral. Historicamente, a gente participou de 2% das pesquisas. Quando a gente tira algumas fotos aí de 2023, 2024, a gente percebe uma retração. A gente está mais próximo de 1%, 1,2%, 1,3%. Então, assim, em números absolutos, a gente percebe quedas também, né? Porque a pesquisa está crescendo no mundo todo, então o percentual aqui, de fato, está caindo. E aí, onde estão esses outros centros dos 2%? Eles estão com capacidade ociosa, tá? Agora, com essa perspectiva de virem mais estudos, o que a gente pensa que vai acontecer? Esses centros que já estão por aí vão ter mais estudos para fazer, né? E a gente vai ter que explorar o que a gente brinca aí, uma nova fronteira interna que a gente tem no Brasil, porque assim, a gente tem a pesquisa clínica muito concentrada no Sul e no Sudeste. E onde estão a maioria dos centros? A gente percebe que tem um potencial muito alto, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
tá? O que a gente imagina é que, chegando mais pesquisas, a gente vai começar um crescimento concreto mesmo, orgânico, de fato, de mais centros de pesquisa espalhados pelo país todo. Precisa de mais gente capacitada? Precisa, tantos médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfim, todos os profissionais da saúde. Também a gente precisa de mais advogados para atender esse público, a gente precisa de mais administradores para cuidar dos centros, enfim. Mas é um crescimento que vai acontecer. E eu vejo que a gente tem a capacidade de capacitar essas pessoas, de educar esses profissionais, né, e de gerar esses empregos no país todo. Então, quando a gente olha para o país hoje, a gente não vê nenhuma barreira nesse sentido. A não ser um ponto que chama um pouco a atenção, que é o ponto logístico. Então, quando a gente pensa em transporte de medicação, cadeia de frio, transporte de amostra biológica, esse ainda é um ponto de atenção. Tá? Mas, de maneira geral, de centros, hospitais, capacidade técnica de fazer as pesquisas, se a gente almeja chegar em 4,5%, 4,8% desses estudos, a gente tem essa capacidade. Mas tem muito trabalho pela frente. Isso para todas as etapas da pesquisa, porque também uma coisa que a gente ouve muito é que o Brasil está mais preparado para receber pesquisa de fase 3, né, pesquisa de larga escala, justamente por conta da população, porque a gente tem grandes hospitais, grandes bases de dados de paciente, então a gente tem o paciente aqui, mas talvez a gente ainda não tenha expertise e estrutura equivalente para pesquisas em estágios mais iniciais, fase 1 e 2. Vocês enxergam isso dessa forma ou não? Assim, eu tenho umas pesquisas de fase 1, depende de que pesquisa de fase 1 nós estamos falando. De oncologia, é o paciente já oncológico, então nós temos total capacitação para ter esse tipo de pesquisa quando o paciente é acometido e ele não é no nível que se exige para um estudo de farmacocinética pura e simples no paciente participante que não tem a doença, né? Participante sadio. Esses centros de fase 1 são muito poucos no Brasil, credenciados tanto pela Anvisa, pelo FDA ou pela EMA. E é uma das coisas que a Anvisa pedia que a gente trabalhasse nisso. Mas assim, se eu não tenho fluxo de estudos para vir, como é que eu vou investir numa unidade de fase 1 que tem alta complexidade? Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, eu preciso ter. Mas, certamente, a fase 1 na oncologia, temos e a capacitação. Aqui, nós temos as fases iniciais, exigem colegas mais tecnicamente envolvidos nas patologias e de conhecimento, porque ele tem que ajudar a desenhar o protocolo de pesquisa clínica mais direcionada de uma forma que eu possa estudar essa droga com menor número de pacientes pelo risco e para que eu atinja os objetivos que as agências regulatórias exigem para os dados. Nós temos essa capacidade. Então, é uma falácia dizer que nós não temos. É questão de oportunidade. A partir do momento que eu tenho uma legislação forte e garanta que esse fluxo vem, as pessoas estão aqui para participar. E por que isso é bom? Porque quando eu começo numa fase inicial, eu tenho um programa de desenvolvimento. Eu trabalhei na fase 1, vou trabalhar na fase 2, na fase 3 e pós-estudo. E por que isso é importante? Esses investigadores vão ter um conhecimento do medicamento de tal forma, quando for para incorporação na Conitec, que hoje tem a presença do especialista, eu desenvolvi o programa. Eu sei se esse medicamento deve ser incorporado ou não deve ser incorporado e como ele deve ser incorporado. Essa é a real importância do que o Brasil coloca na pesquisa clínica, é que eu faço parte, eu estudei com a nossa diversidade da população, eu entendo como esse medicamento pode ajudar e por que ele deve ser incorporado ou não incorporado. Então, o ecossistema que estamos discutindo é uma base de desenvolvimento de inovação que é estimulado com a Anvisa, desde que você me ajude a trazer o fluxo e fazer as alianças necessárias. Exato.
Você enxerga da mesma forma, Fernando? Enxergo. Não, o Charles trouxe muitas informações aqui, eu concordo com todas. E assim, a gente tem a capacidade do fase 1, e é um pouco do que eu falei anteriormente, né, na minha resposta anterior, que não adianta a gente, por exemplo, capacitar uma série de profissionais e eles não vão ter emprego na pesquisa clínica, né? O que a gente percebe na Abracro, a gente tem vários cursos iniciantes em pesquisa clínica, intermediário agora, mais recentemente também. A procura pelos cursos aumenta conforme o mercado aquece, né? Então é uma coisa assim, que essas iniciativas vão aumentar conforme a gente aumente também, a procura pelo Brasil aumente. Então, né, a vinda de mais estudos vai acelerar essa máquina, botar essa máquina para gerar de formação de pessoas, de novos centros, capacitação e uma série de coisas, né? E para a fase 1, eu concordo plenamente com o Charles, a gente tem plena capacidade de realizar. A gente fez um estudo interno lá na Abracro mostrando um pouco o perfil dos estudos que são feitos no Brasil, pensando em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E a gente fez isso na linha do tempo. Então a gente olhou para o Brasil, olhamos para os Estados Unidos, China, Coreia do Sul e para alguns países da América Latina. E é muito curioso isso. Então, se a gente pega no começo dos anos 2000 e agora, o Brasil mais ou menos faz o mesmo percentual de estudos dividido por fase. Tem lá mais de 50% de fase 3, fase 2 diminui um pouquinho de fase 4, fase 1 quase nada e por aí vai. E é o perfil da América Latina como um todo, tá? A gente não diferencia quase nada, a gente está um pouquinho melhor que os outros países, mas é quase a mesma coisa. E aí quando a gente pega outros países como Estados Unidos, ele tem esse perfil desde sempre, que faz fase 1, fase 2, menos fase 3 e tal, mas China, chamou a atenção, China e Coreia do Sul, em 25 anos, eles mudaram o perfil. Eles saíram desse perfil de América Latina, de fazer muito fase 3, diminuíram o percentual, começaram a fazer fase 1, early stage, que também chamam de fase 0, fase 2, um pouquinho de fase 4. Então mudou. O perfil hoje da Coreia do Sul e da China é o perfil, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Ou seja, mostra que dá para mudar. Eu vejo, né, de novo, a lei vai fazer o Brasil ser mais atraente para todas as fases, com certeza. Essa segurança jurídica, principalmente fase 1, fase 2, vai ser fundamental também. Então a gente vai atrair mais estudos, mas tem uma lição de casa local que a gente tem que endereçar. O fato da indústria nacional estar mudando de perfil, isso é muito interessante, né? Então a indústria nacional, 20 anos atrás, não inovava muito pouco, né, para não dizer que não inovava muito pouco, procurava fazer algumas coisas incrementais e tal. Hoje, se a gente visitar as indústrias farmacêuticas nacionais, que são multinacionais, que estão presentes em vários países, eles têm prédios dedicados, equipes assim de centenas e centenas de profissionais inovando. Então, mudou o perfil. Essa inovação local vai alimentar mais ainda os nossos estudos de fase 1. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto são as universidades. Aí a gente vai marcar uma outra conversa para falar só disso, porque tem muito o que falar. Tá? Então, assim, a cadeia de inovação farmacêutica tem muito a crescer. A gente fica falando, claro, e é o foco da Abracro falar de pesquisa clínica, mas a gente tem que entender essa cadeia como um grande trem, né? Os vagões vão ter que andar juntos, não dá para um vagão só andar. Então a gente vai ter que endereçar todas, desde lá do IFA, desde a fase inicial e tal, desenvolvimento, pré-desenvolvimento e tal, até pesquisa clínica que vai alimentar acesso e tudo mais, né? Eu ia colocar como benchmark, quando as pessoas perguntam isso para mim, como uma agência como a Embrapa, que fez o agronegócio crescer. E nós estamos trabalhando com vida, né? Porque eu trabalho com o desenvolvimento de animais e os insumos, né? E como isso mudou o Brasil, né? Com quase os mesmos riscos que seria para a inovação na farma. Então, eu não preciso criar um outro modelo. Já existe um benchmark. Se chama Embrapa. Fortíssima, uma né? coisa que é em ciência, com hubs, iniciando com tecnologias de genética, alterações genéticas e que precisam várias questões regulatórias, né? Eu não mudo a genética de uma galinha ou alguma coisa, se é uma questão regulatória, trabalhando, desenvolver. Nós temos um benchmark. Eu não preciso criar uma coisa. Eu vou olhar o que o Brasil já desenvolveu e se tornou um celeiro do mundo. Por que eu não posso utilizar essa visão da Embrapa
para justamente na área farmacêutica. E que talvez seja um resultado excepcional. Porque talvez eu tenha a inteligência já toda à disposição. Só falta, como o Fernando falou, alinhar os vagões. Todo mundo fica alinhado na mesma questão e está aí, porque eles estão dispersos. A lei vem, talvez, como um alinhador desses vagões para um crescimento nesse processo. E vocês acham que, aí tratando de pontos específicos da lei, que esse ponto do fornecimento pós-estudo, que tinha sido objeto, acho que a lei trouxe uma inovação, independentemente da questão que foi objeto de veto, né? Então, especialmente, eu queria perguntar aqui especialmente sobre as hipóteses de interrupção do fornecimento pós-estudo, mas particularmente também sobre a questão da interrupção após 5 anos de comercialização do produto. Se vocês entendem que esse foi um ponto crítico para destravar o ambiente de pesquisa clínica do Brasil do ponto de vista de atração de novas pesquisas, ou não, ou talvez, porque eu ouvi muito em eventos, palestras, em congressos, durante esse ano todo, né, os vetos foram derrubados agora em junho, de que eles seriam um elemento crítico sem o qual o ambiente de pesquisa ia continuar travado. Como que vocês enxergam a essencialidade tanto desse ponto em particular, dos 5 anos, quanto das outras hipóteses que a lei trouxe de possibilidade de interrupção do fornecimento pós-estudo? Isso trouxe uma segurança maior para o investimento em pesquisa no Brasil? Ninguém pode colocar uma coisa como essa ad eterno. Tem um limite até de saber quão eficaz, né, e efetividade, né? Eficaz é durante a pesquisa e depois efetividade é quando acaba a pesquisa, né? Que tem uma diferença. Então, eu não posso dizer que sempre eu vou te dar tudo, não vai acontecer. A outra coisa que não é a razão de uma indústria financiar a saúde de um outro país, né? Ela tem que desenvolver e tem um marco. 5 anos, eu acho que é um tempo racional para que se crie uma experiência, como eu falei, dos colegas investigadores, para incorporar ou não incorporar esse produto, né? Hoje, principalmente para as doenças de alta complexidade e alto custo, a gente pode fazer com risco compartilhado. A gente fez um trabalho muito interessante no Instituto João Clemente, que foi com a atrofia muscular espinhal, que é a AME, que foi feito um trabalho e que está seguindo, né, que serviu de piloto para uma coisa como essa e que pode servir para outros pilotos como esse. Então, quando a gente define, a indústria pode se preparar para esse processo de gastos. Então, são prazos razoáveis. E o paciente não vai ficar desassistido, né? Deixando claro que a lei... Ele não vai estar desassistido, né? E tem um outro foco, a questão da judicialização da medicina. Foi estabelecido pelo Supremo, né, a regulamentação dos itens, os 6 itens colocados, tem algum questionamento, mas é um anteparo. Não há país que sobrevive com tanta judicialização da saúde. O fato de limitar o tempo de fornecimento pós-estudo para os patrocinadores foi fundamental. Porque, como disse o Charles, não dá para alguma empresa, qualquer empresa, enfim, entrar num negócio e não saber o quanto vai investir. Esse é um ponto. E a falta dessa segurança, isso gera... Imagina só que o Brasil, voltando a falar, vamos pegar aí alguma tecnologia de ponta, e aí isso é desenvolvido num lugar do mundo, esses desenvolvimentos são globais. E aí o patrocinador olha e fala, onde eu vou fazer o meu estudo? Né? Vou fazer onde? Vou fazer na Alemanha, vou fazer na Austrália, no Japão, Estados Unidos, vou fazer no Brasil, na Argentina. Aí ele olha para o Brasil, tem tanta insegurança a mais do que nos outros países, ele não vai trazer para cá. Então, essa falta de previsão espanta estudos. De doenças raras e ultra-raras, então, mais ainda. Então, ter essa determinação na lei e ter muito claro lá quais são as regras para que possa parar o fornecimento de uma forma ética é fundamental. O que a gente ouviu muito nessas discussões todas com relação à lei é que depois de 5 anos o paciente ficaria desassistido. E é uma grande mentira, né? Para usar um termo mais bacana, é uma fake news daquelas, né? Por quê? Porque não fica desassistido. Até o próprio presidente, ao vetar, errou no argumento, porque dizia que não poderia
o paciente ficar desassistido. Ele não vai ficar desassistido, só vai mudar quem paga a conta. Porque esse dever do Estado estava sendo colocado na iniciativa privada, o que é um problema. Enfim, tem isso, tem outros pontos interessantes aqui. Fala de 5 anos após a comercialização. Então a gente pode pensar que essa empresa que vai fornecer por 5 anos, na verdade esses 5 anos são de 8 a 11, é o que se estima na prática, desde o final do estudo até solicitação de registro, até esse medicamento estar disponível já se passaram alguns anos, né? Ou seja, esse prazo é muito longo. E na prática, o que a gente vê? Um percentual muito pequenininho, na prática, de pacientes que acabam tendo a medicação pós-estudo. Em algumas áreas terapêuticas é um número um pouco maior, mas não passa muito de 10%. Especialmente em doenças raras, doenças mais graves, por conta da complexidade. Exato. Então, enfim, mas é isso. E nessa, acho que eu estou total de acordo, e vendo muito da experiência do escritório, assim, ao longo dos anos, quantas vezes a gente avaliou possíveis estudos e no sentido de apresentar para os estrangeiros, especialmente patrocinadores, qual que era o estágio, né, da pesquisa clínica no Brasil, da regulamentação da lei, e quantas vezes a gente viu ao final dessa análise a conclusão ser de que realmente o Brasil envolvia insegurança demais, né? Então é muito positivo. Hoje, olhando para trás, assim, quantos estudos poderiam ter vindo para o Brasil muito por conta desse tema. É muito engraçado porque, de fato, a regulamentação que a gente tinha, tem uma série de pontos que eram objeto de dúvida, né, para um estrangeiro em particular, mas aquele que realmente demandava, às vezes, horas e horas de conversa, era o do fornecimento pós-estudo, porque era uma questão muito, muito peculiar do nosso país, eu acho. Bom, a gente tem que partir de um conceito assim, que a vida não tem preço, mas ela tem custo. E alguém vai pagar. A questão aqui, quem paga? Exato. Sempre vai pagar. Se eu não forneço um medicamento de alto custo, ou alguma coisa como essa, nós vamos continuar gastando. O paciente vai passar mais em UTI, outros tratamentos paliativos, o custo não cessa. Questão de conta. A outra posição é a grande maioria dos desenvolvimentos de medicamentos hoje estão em biotechs. E essas não são grandes corporações. As grandes corporações compram as biotechs para comprar esses produtos. Então, os testes iniciais que elas fazem, de fase 1, fase 2, é bancado por um capital mais limitado. E ela não vai correr risco. Então, com a chegada da lei, então isso já mudou. A conversa com investidores, enfim, com patrocinadores do exterior já é outra. Porque as duas principais barreiras, né, foram seus prazos. A gente tem agora uma perspectiva, temos questões, a gente discutiu aqui, né, operacionais na prática, mas a gente tem um norte, um horizonte positivo aí, e o fornecimento pós-estudo. Eu acho que a gente, nesse sentido, a lei ajudou demais, né? Assim, mesmo assim, nós já temos históricos de desenvolvimento de medicamentos de alto custo e de doenças raras, que já mostrou que o Brasil foi fundamental para o desenvolvimento deles, pela forma como a gente tem capacidade de recrutar esses pacientes. Isso é pela população. Também. Então, e que no futuro, eles sabem que o Brasil vai incorporar, pelo histórico nosso. Então, já tem um mercado estabelecido, porque o governo compra, né? É uma questão de discutir o preço, né? Então, aqui, eu acho que tem um lado muito especial de a gente seguir nesse caminho. Como era, a gente já fazia. Agora, com um ambiente mais propício, certamente a gente vai fazer muito mais. E nessas empreitadas aí fora do país, a gente tem organizado algumas delegações para a China, porque a China tem desenvolvido boa ciência, e muito competitiva, com rapidez e com qualidade. Então, a gente tem ido à China para falar, olha, por que não desenvolver pesquisa clínica no Brasil? E é muito curioso como a notícia da lei já chegou. Então, eu tive em março na China e conversando com médicos e com alguns investidores lá, e eles já sabiam, falar, olha, o cenário da pesquisa clínica mudou no Brasil, não é verdade? Aí eu explicava a lei, a gente até levou alguns materiais explicando isso e tudo. Então, isso mostra como a notícia já, né, voltando no começo da nossa conversa, como a chegada da lei já mudou o cenário, tá? Já mudou. Então, essa notícia já percorreu o mundo, então as pessoas já estão sabendo, por isso que
quanto antes a gente começar a regulamentar, vai ser melhor. Encaminhando já para o final, eu ia perguntar, foi bom que você tocou nesse assunto, falou um pouco de Ásia, o Charles também comentou um pouquinho sobre China, porque eu ia perguntar um pouco sobre outros mercados, porque a gente foca muito, né, em Estados Unidos e Europa, e como que esses outros mercados estão enxergando a evolução da lei. Então eu estou sentindo, né, de vocês que realmente é uma percepção positiva, né? É importante que se estude a geopolítica de todos os países. Nós temos países de alta tecnologia, Inglaterra, França, Israel, né? Tudo envolve geopolítica. E eu preciso que os governantes tenham uma visão de geopolítica realista, que nos ajude a entrar nesses outros mercados, né? Toda ação que é inóspita de geopolítica afeta a nossa realização. Esse é o ponto. Então, diante de tudo isso que a gente falou, como que vocês enxergam o ambiente da pesquisa clínica daqui a 5 anos? Uma visão, eu diria até talvez menos racional, até mais emocional, assim, o que vocês torcem para que aconteça? É claro que uma pitada de racionalidade, assim, e aí queria ver se vocês estão com uma visão, imagino que otimista, mas como que vocês enxergam? Vocês acham que o objetivo era colocar o Brasil entre os 10 maiores produtores de pesquisa clínica, né? Você acha que a gente chega lá? Em 5 anos? Chegamos. Eu acredito que sim. E eu tenho falado isso muito para colegas de indústrias, CROs todas, até de centros de pesquisa também. A lei está posta, vão regulamentar, a regra vai estar aí, Brasil alinhado com as diretrizes internacionais, universais, globais, enfim, com todas as diretrizes. Então a gente está jogando conforme o mundo todo. Agora cabe a nós trabalhar para trazer esses projetos, né? Então a gente tem que vender o Brasil. É importante isso. Falar da diversidade étnica, da nossa capacidade de recrutamento, qualidade, enfim, né? Expor os nossos, todas essas características positivas lá fora para atrair mais pesquisas. E, como eu falei aqui num determinado ponto da conversa, a gente tem a lição de casa também para falar da inovação nacional, né? Então, assim, das universidades, das farmas nacionais, a gente precisa estimular isso também, que isso também vai alimentar essa cadeia da pesquisa clínica. Mas eu vejo que a gente vai estar lá nos top 10. Concorda, Charles? Eu concordo, desde que todo mundo, todos os stakeholders entendam que isto é uma empresa, né? É uma indústria. E que para essa indústria evoluir, ela precisa ter esses marcos regulatórios corretos, leis, incentivos, capacitação profissional, né? Todo o desenvolvimento de qualquer indústria que o Brasil queira desenvolver, né? Com o apoio de todos. Não é uma decisão de um único ator, é o ator de todos, inclusive o mais importante, o participante de pesquisa clínica e o paciente. Então é isso, acho que com isso então a gente chega ao fim de mais um episódio do Radar Lefossa. Eu queria agradecer ao Fernando e ao Charles pela participação, acho que a conversa foi muito legal, muito informativa, e então eu agradeço a vocês. Foi ótimo, obrigado, foi um prazer participar. Prazer. Tá certo, obrigado então pela audiência, até a próxima.